Alô Brasil, tudo bem? Bom, vamos lá, hoje a gente vai dar continuidade ao nosso curso e agora que a gente já falou sobre algumas propriedades importantes da reta real, a gente vai falar sobre os objetos que são o objeto, na verdade, de estudo desse curso, que são funções de uma variável real a valores reais. O que a gente vai ver aqui hoje é a definição formal de função, que talvez muitas pessoas ainda não tenham visto. É a título de formalização, do ponto de vista prático, como a gente vai ver, não entraremos muito no âmbito dessa formalidade, mas é interessante desenvolver esses conceitos até que para que a gente perceba algumas nuances no decorrer do caminho com o desenvolvimento dos outros conceitos, tá? Então vamos lá. O que é uma função? Esse objeto que a gente vai estudar ao longo do curso, vai desenvolver outros conceitos como de limite, diferenciabilidade, integrabilidade, para saber como esse trem se comporta. Ora, uma função é um agrupamento de três objetos, que é o que está aparecendo aí na telinha. Eu tenho um conjunto que está sendo chamado de A, um outro conjunto que está sendo chamado de B, e uma regra que associa os elementos do conjunto A aos elementos do conjunto B. Então, quando a gente aprende lá no ensino médio o conceito de função, o que acontece? A gente sempre olha para um diagraminha, né? Vou chamar esse cara aqui, por exemplo, de A, esse cara aqui eu vou chamar de B. Então, suponho que aqui eu tenho o elemento Azinho, Bzinho e Czinho. E aqui no conjunto B, suponho que eu tenho um triângulo, tenho uma bolinha e tenho uma estrelinha, mas também tenho um peixinho e esse é o meu conjunto B. Uma função é aquela que cada elemento de A é associado a um único elemento de B. Isso significa que, saindo aqui do conjunto A, eu não posso ter esse tipo de associação, por exemplo. O A sendo levado no triangulinho e na estrelinha. Essa aqui é basicamente uma versão ilustrativa, assim, né, para figurar a definição de função. Contudo, como está escrito aqui na tela, a gente acaba que formaliza essa definição que a gente viu no ensino médio, tá bom? Então, o que é o importante aqui? O importante é uma função é uma terna. E essa terna, claro, tem três elementos aí: um conjunto, outro conjunto e uma regra que tem que satisfazer essa condição de que cada elemento do primeiro conjunto é associado a um único elemento do conjunto B. Bom, mas aí pode acontecer, por exemplo, desse Bzinho aqui estar associado ao triângulo também? Sim, pode. Por quê? Porque o A está associado a um único triângulo, o B está associado a um único triângulo. E lindo, maravilhoso, a condição básica para que essa regra defina uma função está satisfeita. E aí, o que acontece? Com essa definição, com esse conceito de função, note que se eu observo essa terna A, B e essa regrinha aqui, se eu mudar qualquer um desses elementos, eu mudei a terna. Se eu mudei a terna, eu mudei a função, tá? Essa é uma sutileza básica que a partir de agora tem que fazer parte do repertório de vocês e que não necessariamente existia antes, tá? Então, note que se, por exemplo, eu estou trabalhando aqui com, vamos dizer, a seguinte terna aqui, intervalo de 0 a 1 é meu conjunto A, reta é meu conjunto B. E a regrinha de associação, por exemplo, é eu pegar um elemento x e levar no próprio x. Então, essa aqui é a minha função. Lá do ensino médio, a gente conhece essa função como a seguinte coisa, ó, é a função que sai do 0, 1 a valores reais, e para cada carinha aqui no 0, 1, eu estou associando a ele mesmo, né? Ou seja, f de x é igual a x aqui, f de x é igual a x. Contudo, se eu agora pegar
essa terna aí, e ao invés de considerar o intervalo 0,1 na primeira entrada, colocar a reta, depois eu repito a reta e repito a regra, x é associado em x, eu mudei a função, tá bom? Então essa aqui é uma função, essa daqui é outra função. Note que elas têm o segundo conjunto igual, a regra é a mesma, contudo o primeiro conjunto ali, o azinho ali mudou. Ele mudou, mudei a terna, mudei a função. Beleza. Vamos deixar essa informação guardada e vamos olhar para os elementos que estão associados a esse novo conceito. E aí alguns nomes que vão aparecer aqui já são bastante familiares para vocês. Então, tendo essa terna, a gente diz o seguinte, olha, esse conjunto A que aparece ali na primeira entrada da terna é chamado domínio da função. São todos aqueles pontos que serão associados a um único através da regra. O conjunto B, que aparece na segunda entrada ali, é o contradomínio da função. Não é exatamente isso, mas a gente pode dizer que é uma espécie de conjunto universo dos candidatos a serem associados por alguém pela regra que está na terna que define a função. E além disso, como eu comentei ali em cima, a gente usa essa notação para a terna, que aparece aí, ó, f de A em B, a gente acaba dizendo que essa é a função. Então, como eu falei, considere que a gente já viu muito no ensino médio, né? A função da reta na reta, que para cada x associa o 2x. Implicitamente aqui, o que está sendo dito é que a função que a gente está trabalhando é a função cuja primeira entrada aqui é a reta, a segunda entrada é reta e a regra de associação é levar no múltiplo 2 de um elemento. Mas, do ponto de vista prático, a gente vai acabar sempre usando essa notação aqui por já estar habituado a ela, mas é importante que a gente entenda o significado da função, porque, como eu disse, daqui a pouco mesmo já vai ficar claro por que essa definição ela é importante para a gente. Então vamos lá, continuando, a notação é essa, e ainda associado a uma função, eu já vou virar 2 aqui, a gente pode definir outros dois subconjuntos. Então aqui eu vou ter um subconjunto de B, do segundo elemento da terna, que é o conjunto imagem da função. É o conjunto de todos aqueles números reais que foram associados por alguém do domínio. E além disso, a gente também tem outro conjunto importante que é o gráfico da função. O gráfico da função f, note que ele é formado aqui por pares de pontos, onde o primeiro ponto está no domínio da função. No nosso caso, este gráfico de função é um objeto que pertence à reta cartesiana reta. O que é esse objeto? Esse objeto é simplesmente o seguinte conjunto. Eu formo pares de pontos, onde a primeira entrada e a segunda entrada são números reais. Esse aqui é o plano cartesiano como a gente conhece usualmente. E o gráfico da função é um cara que mora no plano, porque o que eu faço basicamente é o cartesiano de pontos que estão no domínio com aqueles pontos a que foram associados pela regra, esses originalmente no domínio. Legal. Vamos ver o que tudo isso significa em exemplos, tá? Vamos começar com um exemplo que é clássico da função constante. Aqui o que está acontecendo? A gente tem uma regra que para cada ponto do domínio, que aqui está claro quem é a reta, associa lá no contradomínio um ponto C que está sendo fixado aí, tá? E a regra, qual é que é a regra que está implícita por isso aqui que está escrito? É a regra que pega todo ponto da reta e associa ao valor C. Suponha que o valor C é 2, então todo ponto está sendo associado ao 2. Suponha que seja π, todo ponto está sendo associado a π.
Então, nesse caso, se a gente quiser representar a terna dessa função, o que acontece? Aqui eu tenho o domínio, que é a reta, aqui eu tenho o contradomínio, que também é a reta, e aqui eu tenho a regra, que pega x e associa ao ponto C, tá bom? Então, essa é a função que está exemplificada aí no exemplo 1. Bom, então, olhando para isso, a gente já sabe, nesse caso, que o domínio da função é a reta, o contradomínio da função é a reta e a regra é a associação à constante C. Vamos desenhar o gráfico dessa função. Vamos olhar o que é o gráfico. Então, formalmente, eu vou escrever aqui em termos de conjunto o que é o gráfico. A gente acabou de ver que é o conjunto dos pares, onde a primeira entrada é um ponto do domínio, a segunda entrada é a imagem desse ponto. E aqui, então, meu domínio é a reta, x pertence aos números reais. Contudo, essa minha regra, ela só faz uma coisa, independentemente de quem seja x, ela associa o f de x ao ponto C. Então, veja, se aqui é x, eu associei sempre ao C, pela regra de definição. Então, esses dois conjuntos significam a mesma coisa. Então, basicamente, o gráfico da minha função, que está escrito aqui como conjunto, ele é o produto cartesiano de todo o possível x da reta, no eixo horizontal, com o constante c no eixo vertical. Um rascunho disso aqui, vamos fazer aqui, quer ver? Esse aqui é o plano cartesiano, então, que a gente também conhece. Esse aqui é o eixo do x, eixo do y. E o que está acontecendo? Por exemplo, para x igual a 1 aqui, essa regra está associando ao valor c, digamos que esse é c. Então, 1c, eu estou marcando esse pontinho aqui, tipo batalha naval, né? O ponto 2, por exemplo, que está aqui, o ponto 2 também está associado à altura c, então eu venho e marco esse ponto aqui, exatamente como batalha naval. E vou embora. Se eu for à esquerda do eixo y, a mesmíssima coisa está acontecendo. O menos 1 também está associado ao C, então eu venho até a altura C e marco esse ponto. E isso, para qualquer pontinho que eu pegar aqui entre 0 e 1 acontece, para qualquer ponto que eu pegar entre 1 e 2 acontece, para qualquer ponto que eu pegar à direita do 2 acontece. Então, basicamente, quando eu traço uma linha passando por todos os pontos possíveis que estão aqui no gráfico da minha função, o que eu obtenho é essa reta horizontal paralela ao eixo x de altura c. E o c é o c que define a minha função aí. Como eu disse, pode ser 2, pode ser π, pode ser 5. Não ficou bem reta e bem paralela, mas é só um esboço do gráfico, tá? Outra maneira de a gente escrever esse conjunto que tá aqui, esse cara aqui, então, vou trocar de cor, peraí. Ixi, trocou tudo, não deu certo. Esse cara que mora aqui, que eu risquei, esse cara é o gráfico da função, não é o plano todo, é só o conjunto dos pontos dessa maneira que estão aqui. Outra forma de escrever isso, então, é a seguinte. Eu posso escrever isso como a reta cartesiano, o conjunto unitário C. Bom, se alguém não está familiarizado com o produto cartesiano, eu aconselho a escrever explicitamente quem que é esse cara, usando a definição de um produto cartesiano e ver que de fato essas duas coisas coincidem, tá? Então, esse aqui é o primeiro exemplo, um exemplo bem simples, mas bastante ilustrativo. Vamos ao segundo exemplo. O segundo exemplo envolve a função módulo, aquela que já apareceu para a gente na atividade da aula passada. O que acontece aqui? Novamente, a terna que define essa função é formada pelo domínio, que eu estou vendo ali que é a reta, o contradomínio, que eu estou vendo ali que também é a reta, e a regra associada a ela, que é a seguinte: para cada ponto da reta eu associo ao dobro do módulo desse ponto. Legal, então essa aí é a função que a gente está trabalhando. Aí eu já tenho definido domínio, contradomínio, a regra, mas vamos olhar mais de perto o que essa função aí, a regra dessa função está fazendo. Veja, f de x é o quê?
é o dobro do módulo de x. Se eu escrever isso aqui explicitamente usando a definição de módulo que a gente viu na atividade 1, veja que acontece o seguinte, isso vai ser 2x se o x for um número maior ou igual a zero. E vai ser menos o 2x se o x for um número negativo. Então aqui eu só estou aplicando a função módulo a essa f para reescrever ela de outra maneira. Aqui então a gente está olhando ela definida por partes. Por que definida por partes? Ora, porque do lado direito, no semieixo positivo, ela está definida por uma regra. E do semieixo negativo, ela está definida por essa outra regra. Beleza. Por que eu escrevi assim? Para ficar mais fácil a gente desenhar o gráfico dessa função, tá? Porque nesse caso aqui, formalmente, a gente pode escrever o gráfico da função usando a definição, né? É o conjunto dos pares x, f de x é 2 módulo de x, tal que x pertence ao conjunto dos reais. Tá, mas aí o que é isso? Não é uma coisa tão bonitinha, aparentemente, como o exemplo anterior. Então, vamos desenhar no plano cartesiano esse conjunto aí. Então, vamos esboçar aqui. Eu vou escrever, colocar o plano. Então, esse é o eixo x e eixo y. O que essa regra está fazendo? Vamos nos concentrar aqui no semieixo positivo aqui de x, do lado direito. Ora, essa regrinha, ela está fazendo assim, ó. Se x é 0, está levando no 0. Se o x é 1, está levando em 2 vezes 1, está levando no dobro dele. Pam, 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 estou levando aqui no 2. Então, levei no 2. Se for 2, está levando no dobro dele, está levando no 4. Se for meio, que está aqui, está levando no dobro dele, ou seja, está levando em 1. O que significa isso? Significa que entre o 0 e meio também, o mesmo fenômeno acontece. Cada ponto é levado no dobro dele. Basicamente, a gente representa isso graficamente através dessa reta, que deveria ter, e tem, teoricamente falando, inclinação de 45 graus com relação ao eixo x. Então, a gente agora transcende aqui nossa capacidade imaginativa para verificar que essa semirreta que eu desenhei aí tem a angulação de 45 graus. Então, beleza, eu vi o que essa regra faz do lado direito aqui. Então, esse aqui é, entre aspas, metade do gráfico da minha função. E no semieixo negativo, o que está acontecendo? Vamos ver. Ó, se o x for menos 1, essa regra aqui está me dizendo que eu levo no dobro do número e troco o sinal. Então, eu levo no menos 1 vai para o menos 2, troco o sinal, levei no 2. Veio na mesma altura aqui que o ponto 1 foi levado, aqui. E a mesma ideia se repete, o menos meio que está aqui, dobro, troco o sinal, vai bater aqui na altura 1. E assim sucessivamente para todos os pontos do semieixo negativo, e eu consigo então desenhar o lado esquerdo do gráfico, de novo, essa semirreta aí tem angulação de 45 graus com relação ao eixo x e, consequentemente, com relação ao eixo y. E agora, esse cabra aqui, formando esse cone planar aqui, é o gráfico da minha função. Beleza? Muito bem. Então, esses aqui são dois exemplinhos mais básicos e a imagem da função, o gráfico da função. Muito bem. Para ir além um pouco, a gente tem algumas classes de funções que recebem nomes. Então, esse que aparece na tela, a função afim, é basicamente as funções da reta na reta, cuja regra define a equação de uma reta com coeficiente angular a, certo? Vamos ver exemplos particulares de funções afins. Ora, você pode jogar o valor que você quiser para A e B. Então, vamos lá, se o A for 1 e o B for 2, eu tenho essa função aqui, f de x mais 2, essa aí é uma função afim. Se eu trocar as minhas escolhas de A e B, eu vou jogar A igual a 0
e b igual a 3, eu vou ter 0 vezes x, que vai dar sempre 0, independentemente de quem é o x, mais 3. Então, note que eu tenho a função constante aqui. A função constante, que foi aquele primeiro exemplo que a gente viu, acaba sendo um exemplo particular de uma função afim. Quando eu escolho esse a aqui, o coeficiente angular sendo 0. Se eu continuo, vamos pegar, vou chamar aqui de h de x, vou escolher a como sendo π, então πx, e o b agora eu vou escolher como sendo um número negativo. Então vamos por menos 5. πx menos 5, esse é um outro caso de função afim. E todos esses casos, a gente consegue desenhar o gráfico da função, porque a gente já é parcialmente familiarizado aí com algumas ferramentas de geometria analítica e marcação de geolocalização no plano, né, que a gente aprende lá no ensino médio. Bacana, então essa é a primeira classe. Se a gente quiser ir além, porque note que a gente saiu das funções constantes, cresceu um pouquinho a classe e foi para a classe de função afim. A gente pode ir além um pouquinho e considerar as funções polinomiais. As funções polinomiais são aquelas cuja a regra é um polinômio de grau qual eu quiser. Aqui, claro, está como grau n, porque é arbitrário, n pode ser 1, n pode ser 2, n pode ser 3, 4, 5, 1 zilhão. Veja o que acontece. Se eu faço a minha escolha aqui de n igual a 1, eu estou trabalhando com a regra da minha função como sendo um polinômio de grau 1. Um polinômio de grau 1, eu recaio na classe de função afim anterior. É por isso que eu digo que essa classe aqui, as funções polinomiais, eu estou acrescentando elementos aí, né? Porque contempla a classe anterior. Para n igual a 2, exemplos de funções polinomiais são funções cuja regra são funções quadráticas. Quer ver? Vamos fazer um exemplo. f de x, veja, uma função polinomial de grau 2, ela vai ser da forma assim, constante ax2 mais bx mais uma constante aqui que é variável independente. Agora, eu escolho a, b e c como eu bem entender, e isso aqui é uma função polinomial de grau 2. Esse tipo de função também a gente já viu bastante no passado, a gente sabe desenhar o gráfico delas como sendo parábolas, a gente acha as raízes dela para identificar quanto corta o eixo x, a gente sabe identificar se a parábola está virada para cima ou para baixo, isso também a gente aprende lá no ensino médio. E como a gente vai ver no decorrer do curso, nós vamos provar por A mais B que o que a gente fazia lá no ensino médio estava correto. Então, o que determina se a parábola está virada para cima ou para baixo é o sinal desse coeficiente A, que acompanha o monômio de grau 2. A gente vai mostrar que, de fato, o sinal dessa coisa é que comanda a concavidade na minha parábola. Bom, e aí eu posso ir para grau 3 e 4, e basicamente aí eu vou ter exemplos de funções polinomiais. Bom, além disso, eu posso agora expandir também essa classe e ir para a classe de funções racionais. Como que eu obtenho a classe de funções racionais? Ora, eu pego um polinômio e divido por outro polinômio. Quer ver um exemplo? Vou considerar um polinômio aqui no numerador. Vou pegar uma função afim, por exemplo, 5x menos 1. E aqui no denominador eu vou pegar um polinômio de grau 2, por exemplo, x² menos 1. Pronto, essa aqui é uma função racional. É equivalente, é o análogo, na verdade, da construção dos números racionais tendo os números inteiros. Então, agora que a gente está construindo as funções racionais, tendo as funções polinomiais, quocientando elas. E da mesma maneira que era feito com os números reais, a gente tem que tomar um cuidadinho aqui na definição de função racional. Por quê? Essa regra que a gente está usando para definir a classe de função racional, ela pode não fazer sentido, então aqui ó, não faz sentido se eu não conseguir fazer essa operação, esse quociente, como número, com números reais mesmos, dados os x's.
Então, o que que acontece? Se esse cabra aqui, ó, porventura for zero em algum momento, essa regra aí não faz sentido, então isso aí não vai definir uma função. Para desviar essa problemática, a gente diz o seguinte, olha, então, a gente vai falar em função racional sim, mas sempre estará implícito que, quando eu escrever uma regra dessa maneira, o domínio dessa função, mesmo que aqui a priori esteja reta, mas isso aqui está errado, não vai estar, será o conjunto dos x's que faz sentido eu calcular esse quociente. E quais são eles? São aqueles caras cujo denominador nunca vai dar zero. E está escrito aqui, então, que é o conjunto dos x's, tal que o polinômio de baixo não se anula, tá? O primeiro exemplo que aparece aqui, bem simplesinho, é uma função racional, onde eu tenho um polinômio do primeiro grau no numerador e um polinômio do primeiro grau no denominador. O que acontece aqui? Não está explícito quem é o domínio da função, mas implicitamente o domínio dessa função f será o quê? Ora, pode ser qualquer número real, desde que esse cara aqui não seja zero. O que isso significa? Que x tem que ser diferente de zero. Ponto. Esse é o domínio dessa função racional. Andando mais um pouquinho, vamos pegar um outro exemplo. Esse exemplo aqui um pouquinho mais rebuscado, trazer ele para cá. Esse exemplo aqui agora eu tenho uma função racional, onde eu tenho um polinômio, uma função polinomial de grau 2 em cima e uma função polinomial de grau 2 embaixo. Novamente, o domínio dessa função aí será todos os x's reais, tais que o denominador não se anula. Quando que o denominador se anularia? X menos 1 será zero, único e exclusivamente se o x for 1. Então, eu excluo o 1 desse candidato a domínio e agora eu sempre vou conseguir calcular esse quociente. Muito bem, esse é o domínio dessa função. E note o que acontece aqui. Quando eu olho para a regra dessa função, ó, x² menos 1 sobre x menos 1, veja que sacadinha legal que a gente vai fazer aqui, que vai aparecer muito ao longo da vida de vocês em cálculo 1. O numerador ele pode ser fatorado da seguinte maneira: x menos 1, x mais 1. Fica de exercício aí vocês verificarem que de fato acontece isso. Faz a distributiva aqui do lado direito e verifica que você recupera x² menos 1. Usando essa fatoração, como eu sei, e se você não sabe, você vai aprender em breve, que eu vou dar uma dica de vídeos bem legais, dividir polinômios, veja, eu tenho um fator em comum em cima e embaixo, então eu posso simplificar esses caras. Simplificando esses caras, eu obtenho aqui a função x mais 1. E aí a pergunta natural que vem é, ora, Thaís, mas essa função que você obteve simplificando a regra da função original é uma função afim. Uma função afim tem domínio a reta toda, mas essa função você acabou de falar que o domínio não é a reta toda, você teve que tirar um ponto para fazer sentido. E agora? Bom, e aí vem já um detalhe legal que vai ser cobrado nos exercícios de vocês, que é o seguinte: eu só pude fazer essa simplificação aqui se eu considero x diferente de 1. Caso contrário, não seria possível eu simplificar essa razão da maneira como eu fiz. Então, implicitamente, quando eu executo esse passo, está dito que eu não posso considerar x igual a 1 e, portanto, para x diferente de 1, essas duas coisas aqui de fato são iguais. Para x igual a 1, essas duas coisas não podem ser iguais. Por quê? Porque isso aqui é uma função que não está definida no 1. Essa daqui é uma função que está definida no 1. Tá bom? Então essa é uma sutileza importante que vai aparecer também no nosso curso, como eu falei, porque na tratativa dessas duas funções, esta função racional
e esta função afim, a tratativa ela tem que ser diferente, como vai ficar claro no decorrer do curso. Bom, então, atenção, porque eu já respondi aqui o porquê que essas duas coisas não estão iguais, e essa primeira parte, então, da aula 3, a gente finaliza por aqui.